O motivo, irmão, é porque ele nos ama. É dever de um pai, por amar o seu filho incondicionalmente, repreender e castigar ele sempre que ele errar na sua vida. Tamanha é a misericórdia de Deus conosco que ele nunca se cansa de nos repreender, irmão. Ele nunca se cansa de nos puxar, de nos tirar de toda aquela podridão que estava na nossa vida e de nos colocar no caminho bom e justo dele, irmão. Entenda de uma vez por todas que por nós, seres humanos, sermos a criação máxima do nosso Criador, ele nos ama independentemente do quão podres sejam as nossas atitudes de vida, as nossas tomadas de decisões em nossas vidas. Ele nunca deixará de nos amar, irmão, porque nós somos a criação máxima dele. Porque somos todos filhos dele, irmão. Ele nos fez imagem e semelhança dele. E mesmo nós sendo todos pecadores, imundos e desprezíveis desde a nossa natureza, ele ainda assim não deixa de nos amar, irmão. Ele ainda assim não deixa de ter misericórdia com nós, pecadores imundos. O nosso Criador sabe que é só a partir dessa repreensão e desse castigo que ele nos dá que só assim nós podemos evoluir em todos os aspectos de nossas vidas, irmão. O castigo do Senhor nada mais é a maneira dele nos mostrar aonde nós estamos errando em nossas míseras vidas humanas. E quando nós tivermos a percepção de que estávamos errando, nós iremos deixar de cometer esses erros e começaremos a acertar mais nas nossas atitudes de vida, nas nossas escolhas de vida. Tudo por conta do castigo, da repreensão que o Senhor nos deu naquele determinado momento em nossas vidas. Porque se não fosse aquilo, nós nunca enxergaríamos que estávamos no erro, irmão. E esse erro, se continuássemos nele por mais tempo, nós estaríamos cada vez mais próximos de quem? Do inimigo, irmão. Todos nós somos imperfeitos, irmão, e se nós fôssemos viver a partir dessas nossas próprias imperfeições sem sofrer nenhum tipo de repreensão ou castigo quando errássemos em nossas vidas por conta de seguirmos o nosso caminho imperfeito, nós nunca aprenderíamos o que é certo e o que é errado. Nós nunca aprenderíamos o que é benéfico e o que é prejudicial em nossas vidas, irmão. Por que é que um pai castiga, um pai minimamente decente castiga o seu filho da devida maneira quando este seu filho comete algum erro, comete alguma atitude drástica, alguma atitude que poderia até ter colocado a vida dele em risco? Por que que esse pai repreende esse filho quando ele toma essa atitude ruim na vida dele? Por que será, não é mesmo? Vamos ler o trechinho. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe, irmão. Esse é um dever de um pai minimamente decente. Repreender o seu filho quando ele fizer merdinha na sua vida, irmão. É isso que o nosso Criador faz conosco todos os dias de nossas vidas, quando nos encontramos no erro, quando cometemos atitudes que são prejudiciais para toda a nossa vida. Você entende? Continuando o trecho, se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue, irmão? Você entende que o castigo, a repreensão de Deus em nossas vidas é justamente o reflexo do tamanho amor e da tamanha misericórdia que ele tem perante nós, irmão. Nós que somos pecadores imundos e desprezíveis desde a nossa natureza, ainda assim nós temos um Deus, um Criador com uma benevolência infinita que nos ama acima de tudo, irmão. E você vai reclamar quando Deus castiga você em algum determinado momento da sua vida e você vai ficar chorando quando Deus repreender você em algum momento da sua vida? Pelo amor de Deus, acorda pra vida, irmão.
Deus nos castiga todos os dias porque Ele nos ama acima de tudo. Nós, seres humanos, fomos feitos imagem e semelhança dEle. Você acha que faz algum sentido um Criador não amar a sua criação máxima que somos nós, seres humanos? Começa a raciocinar, irmão. Começa a ter o mínimo de percepção sobre a sua vida, o mínimo de percepção sobre tudo que está ao seu redor, irmão. É só a partir dos inúmeros castigos do Senhor em nossas vidas que nós poderemos enxergar os erros que estávamos cometendo em nossas vidas, e com isso nós iremos aprender o que é certo e o que é errado, ou seja, aprender o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E a partir desse aprendizado, nós pouco a pouco, dia após dia, iremos começar a evoluir em todos os aspectos de nossas vidas. Evoluir mentalmente, evoluir fisicamente e o mais importante de tudo, evoluir espiritualmente, irmão. As pessoas que não têm o mínimo desta percepção acham que um pai não deve repreender o filhozinho dele quando ele fizer alguma merdinha na sua vida. Acha que tem que deixar ele no bem bom, na belezura todos os dias. Acha que tem que ficar passando a mão na cabecinha dele quando ele estiver cometendo os mesmos erros completamente deletérios para toda a sua existência todos os dias da sua vida. Este pai estará condenando a alma do seu próprio filho, irmão. Porque não há outra maneira de um pai ensinar o que é certo e o que é errado para o seu filho se não for por meio da repreensão, irmão. Se não for por meio do alerta, irmão. Se não for por meio do puxão de orelha, irmão. Para que o indivíduo enxergue e perceba que ele está cometendo erros na sua vida e que se ele, por sua vez, continuar cometendo aqueles erros, o seu fim será a condenação definitiva da sua alma, irmão. Vai de Sheol, irmão. Se nós quisermos ter qualquer tipo de sucesso em nossas vidas, nós temos que aprender a aceitar de muito bom grado os diversos e inúmeros castigos que Deus colocar em nossas vidas, irmão. Pois quando Deus estiver nos dando aquele castigo, aquela repreensão em um determinado momento de nossas vidas, nós iremos enxergar os erros que estamos cometendo, iremos parar de cometer aqueles erros, ou seja, iremos mudar as nossas atitudes, as nossas escolhas de vida, as nossas tomadas de decisões de vida. Com isso, nós passaremos a acertar mais em nossas vidas. Consequentemente, nós iremos cada vez mais gradativamente, dia após dia, evoluir em todos os aspectos de nossas vidas. E chegará um ponto em que tamanha será a nossa evolução que finalmente obteremos o sucesso, qualquer tipo de sucesso que seja em nossas vidas. Tudo por conta do castigo que Deus nos deu, que nos fez enxergar o erro que estávamos cometendo, irmão. Então não seja esse tipo de pessoa medíocre que me dá nos nervos, que fica reclamando o tempo todo, que fica dizendo aquela típica frase: ai, porque a minha vida tá tão difícil. Ai, mas Deus, onde é que foi que eu errei para estar sofrendo tanto? Acorda pra vida, irmão. Se você está sofrendo, passando por uma extrema dificuldade em algum determinado momento da sua vida, é porque Deus quer que você obtenha duas principais coisas de suma importância para a sua evolução de vida. Primeiro, aquele sofrimento, aquela situação de extrema dificuldade que você estará passando irá te fortalecer mentalmente, fisicamente e o principal de tudo, espiritualmente, irmão. Não tem como nós evoluirmos em nossas vidas, se tornarmos pessoas mais fortes em nossas vidas, se não for por meio do sofrimento diário, irmão. Ninguém se torna uma pessoa forte através de facilidade, de conforto e comodismo, irmão. Pega essas três coisas e joga no lixo, irmão. Nós nos tornamos fortes cada dia após dia, justamente através do sofrimento, das dificuldades que enfrentamos todos os dias de nossas vidas. E a segunda coisa que Deus quer que nós obtemos é justamente a nossa evolução de vida. O nosso fortalecimento e a nossa evolução de vida andam lado a lado, irmão. A partir do momento que estamos nos fortalecendo, também estamos evoluindo, ora. E com esses castigos, essas repreensões que Deus
colocar em nossas vidas, nós aprenderemos a ser cada vez mais dependentes dele, irmão. Pois quanto mais nós formos completamente e inteiramente dependentes do nosso Criador, melhor será a nossa percepção espiritual, irmão. E quanto melhor for a nossa percepção espiritual, melhor nós enxergaremos o caminho da verdade do nosso Senhor. Melhor enxergaremos o propósito dele determinado para as nossas vidas, irmão. Se você quer ter o verdadeiro sucesso na sua vida, você precisa desenvolver a sua percepção espiritual, irmão. E uma das maneiras de desenvolver a sua percepção espiritual é justamente cumprindo com as vontades do Criador na sua vida. Renúncia de si mesmo, irmão, pois lembre-se sempre, não há nada de bom dentro de nós, irmão. É por isso que nós precisamos estar sempre cumprindo apenas com as vontades, os desejos e os propósitos do nosso Criador para a nossa vida, pois se nós formos viver seguindo a nossa inclinação pecaminosa, você sabe muito bem qual será o nosso fim, irmão. Vamos acabar no território do inimigo, irmão. E lembre-se sempre que o verdadeiro sucesso que nós seres humanos, nós servos de Deus, na verdade, podemos obter em nossas vidas é a vida eterna, irmão. Não há um maior sucesso que um servo de Deus, que um ser humano pode obter em sua vida, que ultrapasse a vida eterna, irmão. Esse é o maior sucesso que um ser humano pode obter em sua vida, irmão. Viver eternamente ao lado do nosso Criador. Irmão, você consegue entender a magnitude disso? E lembre-se sempre, que também é claro, tenho sempre que lembrar aos senhores que se nós um dia viermos a obter a nossa vida eterna, não é mérito nosso, lembre-se sempre disso. Toda a honra e glória pertence apenas ao Criador. Se nós obtermos a nossa salvação imerecida, o mérito pertence apenas ao nosso Criador. Não seja soberbo, irmão, não seja orgulhoso, irmão, de querer tomar o mérito da salvação imerecida para si próprio. Pelo amor de Deus, não cometa essa gafe. E é óbvio, ligando os pontos, você só poderá obter a vida eterna na sua vida se você aprender de uma vez por todas ao invés de reclamar e chorar com os diversos castigos e repreensões que Deus colocar na sua vida, você agradecer por essas repreensões, irmão. Você aceitar de muito bom grado esses castigos que Deus está colocando na sua vida. Pois Ele quer que você de uma vez por todas acorde para a verdade, irmão. Abra os olhos para tudo que está ao seu redor. Ele quer que você pare de cometer os mesmos erros que você comete dia após dia. Pois se você não consertar esses erros, se você continuar cometendo eles dia após dia, você sabe muito bem para onde é que você vai, irmão. E eu não recomendo ninguém a tomar uma atitude de vida que faça ele ir para o Sheol, irmão. Então, a partir de hoje, irmão, sem reclamar, sem chorar, Deus deu um castigo na sua vida, Deus lhe repreendeu na sua vida, aceite, agradeça. Pois Ele te ama acima de tudo, irmão. E tamanho é o amor dele e a misericórdia dele para nós, pecadores imundos e desprezíveis, que Ele nunca se cansa de nos repreender, de nos castigar. Então, a partir de hoje, irmão, veio o castigo de Deus na sua vida, agradeça.